Tá secando o velho Chico, está mirrando, está morrendo. Já não quer saber de lanchas ônibus, nem de chatas e seus empurradores. Essas são as palavras do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, falar do Rio São Francisco, chamado de Rio Sagrado, os versos das músicas de Geraldo Azevedo. Eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e este é o Historix Podcast. No episódio de hoje, da série Rios de História, vamos conhecer mais sobre o Rio São Francisco. Para nos contar mais sobre essa história, nós convidamos o professor Gabriel Pereira. Olá, professor Gabriel. Oi, Wesley, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Professor, primeiro nós queremos agradecer a aceitação do nosso convite a essa conversa e dizer que é uma enorme satisfação para nós conversarmos um pouco sobre esse rio tão importante. Eu sei que tem tomado bastante do seu tempo e energia de pesquisa ao longo de alguns anos. Fala para o nosso ouvinte um pouco sobre essa sua trajetória, envolvimento de pesquisa e também como você tem atuado no magistério. Quem fica feliz, Wesley, na verdade sou eu, fico mesmo muito agradecido, muito contente, é uma honra muito, muito grande poder estar conversando contigo e com todo mundo também que está escutando esse programa sobre esse tema que eu acho muito importante, um tema que também, como você falou, que foi o centro dos meus estudos por um bom tempo, continua sendo também ainda hoje. E então é um tema ao qual eu dedico muita atenção e tenho muito carinho e que envolveu mesmo boa parte da minha vida nos últimos anos. Tem mexido muito aí comigo também, de modo muito positivo, muito feliz, apesar de todo o cansaço, toda a dificuldade da pesquisa também, mas é muito realizador também tá pesquisando, tá vivendo também o Rio São Francisco, como a gente vai poder falar um pouquinho mais agora nesses próximos minutos de conversa. Eu tô fazendo agora o doutorado, estou terminando, na verdade, o doutorado na UFRJ, e trabalho, hoje eu trabalho mais especificamente no doutorado com políticas de recursos hídricos, com políticas de gestão da água, do clima também, em relação a como o clima era entendido no século XIX, e que é uma ampliação, um pouco da minha pesquisa do mestrado, né, que eu estudei fundamentalmente os projetos de canalização para o Rio São Francisco no século XIX. E aí agora no doutorado estou vendo um pouco mais, de um modo um pouco mais amplo, essas políticas hídricas e de clima na região que a gente conhece hoje como o Caatinga, né, do Brasil. E trabalho também como professor no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. E, claro, essa discussão sobre rios e sobre o Rio São Francisco em específico sempre salta muito aos olhos, né, assim, nas aulas, desde o período colonial, mas especialmente também no Império, né, o período imperial, que é o período que eu mais estudo também, e que eu tento também, a gente tenta também ver junto em sala de aula o São Francisco como uma das ferramentas fundamentais para a construção do Império também, né, para a integração, enfim, como a gente vai ver nos próximos pontos aqui da conversa. Mas enfim, é só mesmo dizer que eu estou, mais uma vez, muito feliz de poder participar, poder conversar sobre esse tema que eu adoro, e parabenizar a iniciativa do Historix Podcast. Muito legal, espero que possa ter cada vez mais gente participando, ouvindo, e vida longa aí ao Historix Podcast. Você nos deixou aí com vontade de saber um pouco mais sobre esse rio tão importante. Fala um pouco para nós sobre essa importância do Rio São Francisco na história do Brasil. Pois é, Wesley, é algo mesmo assim marcante, né? Para começar, a gente pode dizer hoje que hoje ele é um tema que está muito quente também por conta que o Rio São Francisco hoje é o rio que está recebendo a maior obra hídrica, né, do Brasil atualmente, né? Então, pegando nessa perspectiva regressiva, né, partindo desse momento atual,
é um rio também que tem um papel muito importante e que também está sendo muito disputado politicamente, né? Também por vários grupos também, né? Mas isso é de longa data, né? Essa importância como um todo é de longa data, né? O Rio São Francisco é o maior rio inteiramente situado no território brasileiro também, né? E passa por importantes estados do Brasil, né? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, mas afeta como é que a gente pode dizer, interfere, tem vários outros estados que também giram, que também têm relação com esse rio tão importante, né? E ao longo da história a gente vê muito isso também. Então tem relatos desde um pouco dos povos indígenas também, tratando, se a gente for pensar mais longo prazo, desse rio, do peso desse rio. Um dos relatos, inclusive, fala do nome do rio, né? O nome indígena do rio, né? Ele ganha esse nome de santo no século XVI, né? Por conta da chegada de portugueses no dia 4 de outubro, que seria o dia de São Francisco, e ele ganha homenagem desse nome em homenagem ao santo do dia. Mas para vários povos indígenas era o Opara, ou Opará, né? O rio Mar, né? Esse grande rio de um significado imenso também, né? E toda essa grandiosidade, um dos relatos que eu acho mais interessantes para mostrar também esse peso, essa vitalidade do rio também, é um relato do Pero de Magalhães de Gândavo, um cronista português que ainda no final do século XVI, em 1576, escreveu a história da província de Santa Cruz, e ele fala do rio muito notável, né, o rio de São Francisco, que era um rio que, e aqui eu abro aspas para ele fala que é um rio que entra tão soberbo no mar e com tanta fúria que não chega a maré à boca do rio. A maré somente faz algum tanto represar suas águas. Só que a água doce, o Gandalf vai falar, ela avança mais ou menos 3 léguas mar adentro, né? É algo para mostrar um pouco a força com que o rio também chegava no mar, né? Na região da sua foz, né? E isso é muito marcante, especialmente se a gente, mais uma vez, faz analisa outro período, o período atual, que a gente vê essa diferença do índice de água doce e de água salgada, né, na região da foz do rio. Né? Se no final do século XVI o Gandalf fala que encontrava água doce a 3 léguas de mar adentro, hoje a gente vê um processo completamente diferente também, né? Para a gente entender esse peso do rio, essas mudanças que o rio foi tendo também ao longo da história, né? Hoje, em vez da água doce invadir, digamos assim, o mar, é a água do mar que entra vários quilômetros no rio, né? E isso, claro, tem tudo a ver também com essa história, né, do rio ao longo especialmente dos últimos 5 séculos, especialmente dos últimos 2, especialmente do século XX para cá, né, com barragens, destruição da mata ciliar. Mas o Rio São Francisco, nesses 5 séculos, desde o período colonial, também teve vários outros elementos muito importantes. Né? Eu queria destacar o peso que o Rio São Francisco teve para o processo de colonização também, como um caminho para a interiorização do território, o caminho do gado. Então tinha os tangedores de gado era um caminho, encontravam um caminho muito propício pelo Rio São Francisco, né, que no meio do sertão, do território mais árido, semiárido, o rio era um caminho fundamental, tanto no sentido de localização, mas no sentido de sobrevivência para si, para o gado também. Era um caminho mesmo, foi um caminho imprescindível, um caminho fundamental aí nesse processo colonial de interiorização, de construção, por exemplo, de missões religiosas, esse contato com esses povos indígenas que vivem até hoje também nas margens do Rio São Francisco e que continua também sendo um rio sagrado para vários desses povos. Então, assim, é um rio que tem um peso muito grande, né, para a América Portuguesa, é um rio que tem um peso muito grande para o Brasil também ainda hoje, e tudo isso ao longo do tempo foi também se redesenhando de acordo com as particularidades de cada época. Né? No período imperial tem várias outras coisas, no começo do período republicano também, tem a questão da energia elétrica. O Rio São Francisco, por exemplo, foi onde foi construída a primeira hidrelétrica do Brasil, né? A hidrelétrica de Paulo Afonso.
E é muito curioso, porque no século XIX, Paulo Afonso é uma cidade que tem uma cachoeira enorme, né? E essa cachoeira era vista no século XIX como um grande empecilho para a navegação no Rio São Francisco, né? Um grande obstáculo, né? Algo que impedia a navegação no rio, a comunicação do sertão com o litoral. E esse era o grande obstáculo a esse sonho do século XIX, né? De aproveitar o Rio São Francisco como uma via de comunicação, como uma estrada, como um caminho fluvial. E aí no século XX, essa cachoeira, que era o grande problema, ela se transforma nesse grande trunfo do Rio, né, do Rio São Francisco. O grande diferencial, capaz de gerar energia. E não por acaso isso vai dar origem depois, todo esse movimento no São Francisco em relação à energia, por exemplo, a energia elétrica, vai dar origem à Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, que abastece e fornece energia para boa parte do Nordeste, uma porção considerável mesmo da sociedade brasileira. Enfim, é um rio que vai ganhando vários sentidos ao longo do tempo e para diferentes grupos sociais também. Desde povos indígenas, a cronistas, a senhores de gado, a escravos também, como um caminho de fuga, um caminho de poder encontrar a liberdade também. E no século XIX, como um caminho de escoamento da produção dos sertões para o litoral. No século XX também tem a questão da energia elétrica, tem a questão do turismo, que vai começar a crescer, especialmente da década de 1950 para cá. E hoje tem um debate muito forte sobre essa questão da transposição, que não é nova também, é uma questão que já vem desde o final do período colonial, especialmente no século XIX. Mas tem toda a questão também, inclusive, sobre instalação de usinas nucleares, de energia nuclear, né, nas margens do Rio São Francisco. É um rio aí que tem muita história para contar, viu, Wesley? Muito interessante, professor. Quando você vai falando, a gente vai visualizando os personagens envolvidos, fauna, né, a dinâmica de maré e as transformações de paisagem também. E esse rio tão importante para a nossa história vem percebendo, né? E quando você vai falando sobre isso, eu fiquei pensando que, pelo que eu entendi, não é de agora nós percebemos essas disputas políticas em torno do Rio São Francisco, né? Você fala aí do período colonial, do período imperial, e eu sei que você é um estudioso, né, dessas disputas políticas em torno do Rio. O que você poderia destacar para o nosso ouvinte como mais importante ou que você se ateve mais, que se refere a essas disputas políticas em torno do Rio? Wesley, essa é uma questão muito importante mesmo e que vem de longa data e que continua também nos dias de hoje, né? Tem vários estados, vários representantes, desde empresários a representantes políticos de vários estados brigando aí também pelas águas do São Francisco, pelos usos do São Francisco. A gente viu, inclusive, nos últimos anos, teve bispo fazendo greve de fome também contra o projeto da transposição. Todo um cenário de disputa política muito intensa nos últimos anos, e que esse cenário, na verdade, não é novo. Né? Esse cenário ele vai se renovando, vai se refazendo ao longo do tempo, com diferentes atores, diferentes circunstâncias, diferentes, inclusive, particularidades biofísicas do Rio também, né? O Rio, como a gente viu, o Rio do final do século XVI, ele é um tanto diferente também do Rio que a gente vê hoje, a própria força mesmo das águas do Rio. Mas essas disputas, mesmo como eu falei antes, são de longa data. No período colonial, por exemplo, o Rio São Francisco ele fazia a divisa de duas grandes capitanias de muito peso político e econômico, que era Bahia e Pernambuco, né? E era, consequentemente, muito também disputado por essas duas capitanias, e que foram perdendo também, especialmente Pernambuco, né? Perdeu muito território aí ao longo do período colonial, período monárquico também. E o Rio São Francisco era uma baliza, era um referencial muito, muito importante
nessas disputas entre capitanias, depois entre províncias, hoje entre estados também, né, do Brasil. Um marco também que eu acho bem interessante é o período em que os holandeses estiveram em Pernambuco, em que o Rio São Francisco foi também um marco dessa... era o grande referencial, era o grande marco territorial também da presença holandesa em Pernambuco. Inclusive, o centro ali em Recife, claro, mas o referencial, o limite ao sul, era o Rio São Francisco. Inclusive tinha um forte também, o Forte Maurício, perto da foz do Rio São Francisco, na cidade de Penedo, que é uma cidade muito bonita, por sinal. Mas esse forte foi destruído pelos portugueses, justamente mostrando um pouco também o peso que tinha também o São Francisco nessas disputas na época, né, pela América Portuguesa, né? E especialmente ao longo do século XIX, que é o período que eu estudo mais, e que eu acho que é quando o Rio São Francisco, eu acho que é o momento em que ele vai ganhar uma importância tremenda, né, para a construção do Império Brasileiro, do regime monárquico, do Estado Imperial Brasileiro. Ele, inclusive, vai ganhar muito a ideia do Rio da unidade nacional, o Rio que vai integrar o Império, né, que é algo que é muito famoso até hoje, né, quando se fala de Rio da integração nacional. E isso tem muito a ver com a história do Brasil imperial também, que o Rio São Francisco era um rio que passava por províncias de grande peso do Império, né? Era o rio que passava por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, que eram 3 províncias de grande peso político e econômico, né, no Império Brasileiro. E ela era relativamente próximo também ao Rio de Janeiro, né? Ao contrário, por exemplo, dos outros grandes rios do território monárquico brasileiro, que, por exemplo, o Rio Amazonas, o Rio Paraná, que eram rios que se situavam mais nas extremidades do Império, né? O Rio Amazonas bem mais ao norte, o Rio Paraná mais ao sul. O Rio São Francisco, embora fosse menor do que esses outros dois, mas ele passava por províncias centrais, né, na dinâmica política e econômica do Brasil no século XIX. Então ele tinha um peso tremendo, né? Um peso tremendo, especialmente na dinâmica do século XIX, de tentar, em meio à era do capital, à era da expansão do capital, né, de conectar os centros produtores ao mercado comercial internacional, ao mercado europeu. Então, tinha toda uma questão de como conectar os sertões ao litoral, os sertões aos portos, aos mercados litorâneos, e, consequentemente, assim, à Europa, né? E o São Francisco ele vai ganhar um papel importantíssimo nesse contexto, como essa via de comunicação, né? Essa via que vai poder ligar, que poderia ligar sertão e litoral, interior e litoral, poderia ligar centros produtivos e o mercado consumidor. Essa grande via, a maior via que percorria sertões importantíssimos, grandes sertões do interior do Brasil, sertões de Minas Gerais, sertões de grande peso, né, da Bahia, de Pernambuco. E é o que eu acho mais interessante, assim, eu acho um barato, na verdade, analisar essas disputas no século XIX, como diferentes províncias, inclusive a corte, disputaram quem teria esse controle sobre essa circulação em torno do São Francisco, né? No final das contas, é uma disputa sobre essa circulação no Império, né? Porque a gente está falando de uma via que é central para o Império como um todo, para a construção dessa conformação do território imperial, né? Definir esse caminho do São Francisco era definir um pouco também esses arranjos territoriais do Brasil imperial, essas circulações. Claro, por exemplo, que Rio de Janeiro e Minas Gerais vão fazer projetos para que todo esse comércio, toda essa produção do Rio São Francisco seja levada, seja carreada, regimentada rumo ao Rio de Janeiro, né? Todos os caminhos deveriam levar à capital, né? Mas a Bahia vai dizer que não, isso é um absurdo. O caminho natural do Rio São Francisco seria ir para a Bahia. Ir até o Rio de Janeiro seria contra o fluxo das águas do rio, teria que passar por várias montanhas. E é até interessante que como a natureza também ela é utilizada como um parâmetro, né? A ideia do caminho natural do rio, né? A ideia de que a natureza que vai dizer a verdade, a melhor proposta. E isso vai ser muito utilizado também, essa ideia de caminho natural. A Bahia vai dizer isso muito claramente. O caminho natural do São Francisco não seria o Rio de Janeiro, apesar do todo o poder da elite fluminense, da elite mineira, de tentar levar esse comércio, essa produção, essa circulação para as suas províncias, para o porto do Rio de Janeiro. Mas a Bahia também vai reivindicar que todo esse comércio seja levado para a Bahia. Porque tinha, na verdade, um grande problema nessa circulação em torno do Rio São Francisco.
Porque à medida que se foi conhecendo mais o rio, que se tentou, por exemplo, colocar um navio a vapor no São Francisco, e pouco depois esse navio bateu numa pedra e teve problema, e começou aos poucos a se conhecer, a se descobrir essas elites que projetavam esse aproveitamento do rio como uma estrada, começaram a descobrir uma série de particularidades do rio que era preciso levar em consideração. Ou seja, o rio não era um elemento simplesmente inerte, passivo à espera da ação humana. Não era um mero pano de fundo que estava lá esperando um projeto de engenharia, um projeto político. Não, era preciso levar em consideração também essas particularidades do rio. E além dos vários bancos de areia, dos diferentes níveis de profundidade ao longo do rio, existência de pedras, havia uma grande pedra também no meio desse caminho todo, que eram as cachoeiras, a cachoeira de Sobradinho, por exemplo, é famosa, tem a cachoeira de Pirapora, também famosa, mas a maior delas, sem dúvida alguma, era a cachoeira de Paulo Afonso, que eu falei antes, que era o grande empecilho, né? Era um obstáculo que se dizia na época incontornável, né? E se fazia vários relatos sobre isso, né? Fazia quadros, pinturas, né? Falando da pequenez humana diante dessa imensidão da cachoeira de Paulo Afonso, que era chamada de Niágara do Brasil, né? Em alusão às cachoeiras dos Estados Unidos, né? E aí, então, várias províncias naquela época, no século XIX, vão tentar propor caminhos para superar esse obstáculo e tentar aproveitar o rio de um modo moderno, que era o grande sonho do século XIX. Né? Aproveitar o rio com navegação a vapor, com esses símbolos da modernidade, né? De modo a proporcionar o aumento da produção econômica nos sertões, e assim também colonizar, civilizar os sertões, era o termo que se dizia na época. E aí vão propor, por exemplo, a navegação a vapor e estradas de ferro. A estrada de ferro seria para superar esse obstáculo de Paulo Afonso. Então, esse obstáculo da cachoeira de Paulo Afonso. A ferrovia seria... a navegação se daria até a cachoeira de Paulo Afonso. E daí em diante seria por meio de ferrovia, por exemplo. Ou então o pessoal do Rio de Janeiro vai propor uma ferrovia junto com a elite de Minas Gerais, uma ferrovia ligando o Rio de Janeiro até Minas Gerais, que é a famosa ferrovia, a famosa estrada de ferro Dom Pedro II, que depois ganhou o nome de Central do Brasil. E aí, não só Rio de Janeiro e Bahia vão propor esses caminhos alternativos, esses caminhos modernos, mas Pernambuco também, que é outra grande província, vai também propor uma ferrovia de Recife até Boa Vista, que é uma cidade um pouquinho depois de Paulo Afonso. Né? A ideia era aproveitar essa região que estava, digamos assim, barrada pela cachoeira de Paulo Afonso. Eles diziam que o rio, por conta da cachoeira, se transformava quase que em uma lagoa que deixava de ter esse contato com o litoral. Então, para conectar essa imensa lagoa ao litoral, era preciso fazer esses caminhos modernos. E Pernambuco, Bahia, Minas Gerais vão propor ferrovias. Mas não só isso, outras províncias vão propor também outros projetos. A província do Piauí, a província do Ceará, alguns representantes da Paraíba vão propor também o projeto de canalização, né? A existência, a proposição de canais de navegação para esse Rio São Francisco. E eram canais que estavam nesse estilo, estavam muito em voga naquela época, né? Vários canais de navegação nos Estados Unidos, na Europa, era um grande referencial de modernidade, né? Então era um canal que permitiria então o rio ser navegado por navio a vapor, desde os mais recônditos interiores, os mais escondidos sertões até o litoral, né? O canal proporcionaria isso. Né? Inclusive é essa proposta que se assemelha de um certo modo ao que se chama hoje de transposição do Rio São Francisco. Embora os percursos fossem bem diferentes, alguns até se assemelham, mas de um modo geral havia várias propostas bem particulares naquela época. E se hoje parece como tão óbvio, natural, que falar de transposição do São Francisco é falar de seca, é falar de um projeto de combate à seca, essa discussão no século XIX, essa reflexão historiográfica sobre o Rio São Francisco no século XIX, mostra para a gente que o Rio São Francisco, como mecanismo de combate à seca, não tem nada de óbvio natural. É toda uma construção histórica também. No século XIX ele tinha um sentido completamente diferente, né, no sentido de navegação, de integração, de transporte. E mesmo em alguns momentos, os relatos mais antigos ainda, lá do período colonial, exigem essa canalização do Rio São Francisco, não tanto para o transporte, mas para os sonhos de mineração. Né? Tem vários
tem alguns relatos que falam justamente isso, da necessidade de canalizar águas do Rio São Francisco para regiões que supostamente teriam um potencial aurífero, um potencial especialmente mineral de modo mais amplo, assim, né? Não por acaso no interior do Ceará tem uma cidade chamada Lavras. Existe não só a cidade lá em Minas Gerais, mas a cidade também no Ceará, porque tinha todo um sonho no período colonial da existência de minas de ouro nos sertões, né? Tem vários relatos sobre isso, esses chamados sonhos dourados, né? Inclusive o próprio São Francisco, no período colonial, tem alguns mapas que falam, né, de que a nascente do São Francisco seria também um grande Eldorado, né, na América Portuguesa. Mas tudo isso só para mostrar que é um rio que, especialmente no século XIX, que eu quero falar, é que foi um rio que foi alvo de vários projetos políticos, de várias disputas políticas, com províncias diferentes, disputando quem ia controlar essa circulação em torno do Rio São Francisco. E essa foi uma disputa ferrenha, e que quem teve mais destaque, quem teve mais sucesso, digamos assim, foram as províncias mais poderosas, é claro, foi Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, Minas Gerais. Embora as outras também não deixem de ser protagonistas, apesar da sua menor força política, mas deram também muito trabalho para essas províncias mais fortes, é claro, as bancadas de Ceará, de Piauí, da Paraíba, por exemplo, nessas disputas pelo São Francisco. Havia projetos para ligar o São Francisco ao Parnaíba, ao Araguaia. Tem de tudo, viu, Wesley, nessas disputas em torno do Rio. Professor, e para falar sobre essa história do Rio São Francisco, quando você vai lá para o período colonial, depois o imperial, fico pensando na quantidade de documentos históricos estudados, analisados para compor, né, essa narrativa. E também a gente pode falar da leitura de mapas para construir essa história do Rio São Francisco. Como é que os mapas eles estão ligados a essa história? Porque a gente vê assim o rio naquele determinado lugar do mapa. Todos os mapas a gente pode dizer o Rio São Francisco está naquele mesmo lugar. Como é que essas disputas políticas elas estão relacionadas à questão da cartografia? Zé, essa é uma questão também. Claro, eu analisei várias fontes assim, de relatos de viajantes, relatos de expedições científicas, de engenheiros, estudos de engenheiros, anais parlamentares no Senado do Império, das assembleias provinciais. Mas, sem dúvida, os mapas assim foi a fonte que mais mexeu comigo. A fonte que mais que mais me fez pensar, que mais me fez ter gosto mesmo assim por esse tema. Porque eu acho muito legal essa diversidade de mapas sobre o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, no século XIX, para a gente ter uma ideia desse peso que ele tinha, ele foi, segundo um geólogo, o Hart, no final do século XIX, ele dizia que o Rio São Francisco era o rio mais minuciosamente mapeado, o rio mais, de um modo geral mesmo, o rio mais mapeado do Brasil no século XIX. E isso mostra um pouco o peso mesmo que tinha o Rio São Francisco. Mostra um pouco não, mostra bastante o peso do Rio São Francisco. Né? Mapear não era uma tarefa simples, e era uma tarefa que se fazia também nesse cenário de disputa política também, do mapa como uma arma, né, entre esses vários projetos para o Rio São Francisco. E aí tem uma infinidade de mapas mesmo sobre esse rio, e é um grande barato ver essas disputas também por meio dos mapas. É interessante ver, por exemplo, que às vezes o rio até ele está, digamos assim, mais ou menos no mesmo lugar, esses do século XIX. Os do período colonial tem bem mais variações em termos de localização geográfica. Por exemplo, tem uns que falavam dessa questão do Eldorado no período colonial, né? Mas já no período imperial, no século XIX, o que há são desenhos sobre como seria a melhor forma de interligar esse rio, especialmente na parte acima da Cachoeira de Paulo Afonso,
com o litoral. E aí é muito legal porque são projetos de várias províncias e que são formas de ver o rio diferentes, né? São formas de ver os obstáculos do rio também de uma maneira muito peculiar, muito particular. E é interessante a discussão sobre a cartografia que surge isso, né? O diálogo com a história da cartografia. Porque se no século XIX, né, com todo o ideal de modernidade, de ciência objetiva, o mapa aparecia como uma prova, como um espelho fidedigno da realidade, o mapa aparecia como uma reprodução fiel, né? O que estava no mapa era uma prova científica, objetiva, neutra do território. Era uma representação fiel, completamente fiel do território, né? Nesse ideal de ciência, né? E é um ideal que, inclusive, ainda hoje é muito frequente, né? Mesmo no meio historiográfico, às vezes também, desse tratamento do mapa, né? Do mapa meramente como algo para ilustrar, algo que está retratando a realidade de modo neutro, de modo objetivo, digamos assim, né? Isso ainda é muito comum, inclusive, hoje também. Mas no século XIX isso era muito forte, e não por acaso várias representações políticas e econômicas de diferentes províncias do Império fizeram aí também vários mapas nessas disputas pelo Rio. No século XIX, mas também no período colonial, depois também no período republicano, né? E aí é muito curioso ver como, em vez de espelho fidedigno da realidade territorial, o mapa é uma fonte que mostra como determinados grupos viam o rio, como determinados grupos vislumbravam, projetavam o rio, como o rio fazia sentido de diferentes modos para diferentes grupos sociais espalhados pelo Império. E isso é muito legal, porque, então, por exemplo, tem um rio que faz sentido para um representante do Ceará, que esse representante vai colocar obstáculos, bancos de areia, cachoeiras. Ele vai desenhar isso somente a partir de determinado ponto. Já o Rio São Francisco, para alguém de Pernambuco, é um rio que é desenhado de modo que Pernambuco é o grande porto mais adequado para escoar a produção. Então vai se dizer que é o porto mais perto da Europa, é o caminho mais que não vai enfrentar obstáculos no seu percurso. O da Bahia vai desenhar todos os obstáculos também de acordo com seus interesses. Vai desenhar a estrada de ferro da Bahia, né, de modo bem retilíneo, bem curto, como esse melhor caminho. A proposta do Rio de Janeiro e de Minas Gerais com a estrada de ferro de Dom Pedro II é também muito interessante nesse sentido. Eles colocam o rio e fazem questão de dizer isso no mapa, né, de que do Rio São Francisco até o Rio de Janeiro tem quase que uma linha reta, passando pelo Rio das Velhas, em Minas Gerais, que permite um caminho sem curvas, um caminho sem empecilhos, era um caminho direto, objetivo, regular, diretamente ligando a capital do Império até o Rio São Francisco, né? E aí o mapa, então, é uma fonte que eu acho sensacional para entender como esse rio ele ganha diferentes sentidos ao longo do tempo para diferentes grupos, como como a natureza do rio de modo geral, com toda a sua fauna, flora, com todas as suas características de profundidade, de serras ao redor, de cachoeiras, como tudo isso é desenhado e ganha sentido de maneiras muito peculiares, né, para esses diferentes grupos sociais. E o mapa acaba funcionando como uma arma política. Cada província vai tentar também defender o seu projeto por meio também de um mapa. O mapa é uma arma indispensável, né, para dizer que o seu projeto é o mais adequado, é o caminho, digamos assim, natural do rio, né? E para dizer que o caminho era um caminho natural, era preciso dizer que era o caminho com menos obstáculos, consequentemente, né? E isso tudo vai ser representado não somente nos estudos de engenharia, nos anais parlamentares, mas vai estar presente de um modo muito especial nos mapas, que é uma fonte, nesse sentido, sensacional. Parabéns, professor, pela pesquisa, né, pela a forma como essa pesquisa ela ultrapassa a análise do objeto em si e acaba por nos ensinar a pensar nesse discurso político intrínseco à construção cartográfica, né, que
como você disse, nem sempre ele aparece de maneira óbvia para todos os pesquisadores, né? Não só os historiadores, né? Mas falando sobre percepções, eu queria perguntar para você sobre como a sua experiência pessoal junto ao Rio São Francisco, ela contribuiu para a sua pesquisa. Porque você vem falando, das análises dos relatos dos viajantes, desses discursos políticos, até mesmo do material cartográfico, mas o que visitar o rio em si, molhar os pés ali, navegar por ele, isso alterou a sua percepção sobre no desenvolvimento da pesquisa? Ah, totalmente, viu, Wesley? Esse tomar banho no rio, passar. Eu tive o privilégio de poder. O meu primeiro trabalho como professor foi numa escola estadual em Alagoas, na escola estadual Corrêa Titara, na cidade de Piaçabuçu, que é a cidade na foz do Rio São Francisco, em Alagoas. E aí foi uma experiência incrível assim, de conhecer o rio, de vivenciar, de sentir o rio, né? E o rio, não só o rio em si, mas o rio nesse rio que é feito de muitas outras coisas em conjunto, né? De gentes, de plantas, de peixes, de cheiros. É algo que essa vivência é, é, é- somente ela pode proporcionar para a gente, né? Esse contato com o rio, esse envolvimento também com o rio, essa forma de sentir, como o rio faz sentido para a gente. Então, se para a gente, antes de, antes de conhecer o rio, é algo às vezes muito abstrato, muito solto, o só lá nos mapas, quando a gente conhece, por exemplo, eu não conheci todo o rio, é claro, mas pude ver, por exemplo, a Cachoeira de Paulo Afonso, né? E aí sentir ali presencialmente a altura daquela cachoeira, a água caindo, embora hoje, ainda mais no ano que eu fui, que era um ano de seca também, é, é só um filetezinho de água também, né? Que cai. Bem diferente do século XIX, quando era uma cachoeira imensa, assim, né? É só imaginar também isso tudo, né? E de estar lá sentindo isso, né? Essa sensação é indescritível mesmo. E mais do que isso, assim, especialmente a vivência com as comunidades ribeirinhas, para mim, foi algo impagável mesmo, assim, é algo sem preço mesmo. Das vivências, do que eu aprendi, das conversas sobre as histórias do Rio, é, as lendas do Rio, né? Tudo isso assim é algo que a gente só consegue, que eu pelo menos, né, só consegui descobrir, só consegui sentir de um modo muito especial nessas vivências, né? E foi muito impressionante para mim. Eu tive na época até para mim foi um grande desafio, né? Eu tive que dar aula também nas turmas de educação de jovens e adultos. Eu nunca tinha trabalhado com isso e estava muito apreensivo no começo também, né? Mas foi graças a essa experiência também com a educação de jovens e adultos que eu pude conhecer, ter contato com senhoras ribeirinhas, com pescadores, e trazer todos esses saberes também para o aprendizado da gente, né? De ver o quanto se tem de eles também, essas comunidades, no caso, essas pessoas que estavam estudando comigo, a gente estava se formando junto, né, na verdade, eu conhecendo o Rio, e eles também, a gente discutindo história também a partir dessas vivências do Rio, o quanto isso foi engrandecedor para mim, para eles, foi uma experiência mesmo muito marcante, e especialmente no sentido de perceber, de sentir muito mais presencialmente, muito mais, de um modo muito mais palpável, o quanto um rio não é um rio, não é só um rio, né? O quanto um rio envolve muito mais coisa, o quanto um rio são muitos rios também, o quanto um rio faz sentido de diferentes modos para esses vários grupos ao longo do tempo, de ver, é isso, para um senhor de 60 anos, um senhora de 70 anos, o rio também é um, para as turmas que eu dava aula em outro horário, o rio também era outro, essa relação com o rio também, o tipo de peixe que o rio proporcionava
há 50 anos era outro do que proporciona hoje, quando também está tendo uma série de impactos no rio, né? Especialmente por essa questão da salinização, né? O rio na cidade era de água doce e hoje passa a ser um rio de água salgada na região de Piaçabuçu, né? Isso gera uma série de impactos também na vida dessas comunidades, de gente que deixa de ser pescador e vai ser agora vai criar galinha, vai criar frango. É incrível assim, o quanto isso também vai mudando e essas mudanças estão sendo ainda mais bruscas, né, nos últimos anos, né, nessa relação com o rio. E perceber tudo isso, assim, sentir lá, trabalhar na cidade e ver também o engajamento de várias pessoas também, né, na defesa do rio, nas políticas públicas em torno do Rio São Francisco, foi algo muito importante para mim e de me colocar essa preocupação também de tentar, com o meu trabalho historiográfico, também contribuir nessas lutas atuais do rio, né? Nessas compreensões de que há vários rios, nessa compreensão de que há vários protagonistas do rio, muito além do imperador do Rio de Janeiro, muito além de um deputado de Minas ou de Pernambuco, mas de que o rio ele é construído por esses saberes sertanejos, né? Também esses saberes ribeirinhos, por essas gentes, por esses animais que estão ali no entorno, pelas piranhas, por exemplo. Inclusive, um dos relatos que eu vi no século XIX era de engenheiros falando que eles não conseguiam navegar no rio se não arranjassem algum ribeirinho da região para estar com eles, né? Isso era fundamental para saber os melhores lugares do rio para percorrer. E estando lá em Piaçabuçu, nessa cidade que me adotou e que eu tenho um carinho enorme por ela, foi algo mesmo muito legal, muito bonito mesmo, né, de conhecer isso lá, de conhecer, de sentir a importância dessas vivências, desses saberes. Foi algo mesmo valiosíssimo. Professor, para quem nos acompanhou até aqui, nós gostamos de pedir para o nosso convidado deixar uma dica de leitura. Eu queria então dar uma sugestão de leitura, ou melhor, eu queria pedir uma permissão para o Wesley, se possível, para dar 2 sugestões de leitura. Eu sei que o tema é muito apaixonante e eu me envolvi muito com ele também, me envolvo muito. mas uma delas eu peço até desculpas por fazer autopropaganda, mas é o livro que é fruto da minha dissertação de mestrado, que é o livro A Corrida pelo Rio, que tem como subtítulo Projetos de Canais para o Rio São Francisco e Disputas Territoriais no Império Brasileiro, de 1846 a 1886. É um livro que saiu ano passado, pela Fundação Joaquim Nabuco, mais precisamente pela editora Maçangana, que é um livro que eu analiso essas questões, essas disputas pelo Rio no século XIX, especialmente tendo como grande centro a discussão sobre os projetos de canalização, sobre o Rio São Francisco. Mas a minha dica de verdade que eu quero dar aqui com todo carinho, eu quero sugerir com todo carinho para quem estiver escutando o programa pelo qual também tenho um grande carinho, então juntando os 2 carinhos acho que vai sair uma grande obra que para mim é das minhas favoritas, apesar da dificuldade que eu tive para ler na primeira vez, na segunda também, mas na segunda foi mais tranquilo, mas que é a obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em que Reobaldo e Diadorim estão lá percorrendo os sertões, que são os sertões do Rio São Francisco, e que aí tem, para quem quer se apaixonar aí também um pouco por esse rio, conhecer um pouco melhor também essas vivências desses sertões, é uma leitura que é importantíssima, eu acho uma leitura incontornável, uma leitura obrigatória para conhecer e reconhecer esses saberes, essa vivência, essas histórias dos sertões. É um clássico da nossa literatura, né? E foi uma obra que também que me acompanhou desde o começo da pesquisa também, é uma obra que, ainda na época que eu estava fazendo a minha graduação, foi quando eu li pela primeira vez, e me deixou ainda mais apaixonado, ainda mais instigado para pesquisar esse tema do Rio São Francisco, né? E de ver o peso que ele tem mesmo nesses sertões
no caso de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Mas, enfim, é uma obra que eu recomendo demais para a gente conhecer o Brasil, no fim das contas, também, né? E conhecer, saber, no fim das contas, como diz o Guimarães Rosa, que o sertão é do tamanho do mundo, né? E o Rio São Francisco está passando por ele de cabo a rabo. Professor Gabriel, nós queremos agradecer por essa conversa, de você ter nos levado gentilmente a navegar por esses rios de história do Rio São Francisco. Muito obrigado. Obrigado, Wesley. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz poder participar, poder falar sobre esse tema que eu gosto tanto. É um prazer imenso e estou sempre à disposição. Muito obrigado também. Obrigado a você também, nosso ouvinte, por ter acompanhado até aqui. Tenho certeza de que ficou uma sensação de que queríamos escutar um pouco mais dessa história. Mas o Historix Podcast fica por aqui. No episódio de hoje, nós conversamos com o professor Gabriel Pereira sobre as histórias do Rio São Francisco. Ouça novos episódios em www.lveh.fpa.br. Até o próximo episódio.